Boa noite, vamos a mais um treino para o concurso público da Prefeitura de Guarulhos, agente e assistente de gestão escolar, língua portuguesa. Vamos a mais um treino, questões da VUNESP, provas anteriores da VUNESP. Essa que eu estou fazendo está gravado como prova VUNESP 5, gabarito 5, tá? Vamos lá. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Sempre começa pela interpretação de texto, todas as provas, ok? Vamos lá. Língua portuguesa, leia o texto para responder as questões de 1 a 5. Eles também são educadores. O monitor, também chamado em algumas instituições de inspetor e bedel, é um dos profissionais mais atuantes na área educacional. Ele transita por toda a escola. É um dos primeiros a serem procurados quando acontece algum problema que precisa ser solucionado rapidamente. Contudo, ele nem sempre é valorizado como deveria. Infelizmente, muitos diretores entendem que quem atua nessa função deve apenas controlar os espaços coletivos para impedir agressões, depredações e furtos, vigiar grupos de alunos, observar comportamentos suspeitos e até mesmo revistar armários e mochilas, tá? Esse é o pensamento de muitos diretores, né? Vamos lá. Esse tipo de... Aqui no caso é o agente escolar, tá? Que eles estão falando. Esse tipo de controle, além de muito perigoso, pois os conflitos abafados por ações repressoras acabam se manifestando com mais violência. Contribui para reforçar a desconfiança entre a instituição e os estudantes. E uma relação fundada na insegurança fragiliza a construção de valores democráticos, que deveria ser um dos objetivos de todas as escolas. Como qualquer profissional da educação, os monitores também são educadores e cabe à diretoria prepará-los para interagir com crianças e jovens nos diversos espaços: pátio, corredores, quadras, cantinas, banheiros. Então aqui, gente, está dizendo, né, que esses profissionais que trabalham como agente escolar, são os inspetores, eles também devem ser considerados como educadores, não significa educador de sala de aula, tá bom? Também chamados como monitores. Os monitores podem e devem favorecer a boa convivência, saber como agir em momentos de conflitos, pois contribuem para evitar brigas quando agem com ética e promovem ações educacionais para ajudar as crianças a lidar com as divergências e desentendimentos. As escolas que optam por orientar os monitores, capazes de favorecer a segurança dos alunos e atuar na intervenção e prevenção de situações delicadas, estão no caminho certo para promover a melhoria das relações de convivência. É um texto que foi retirado da revista Nova Escola, tá bom? Vamos à pergunta do texto. Vamos lá. Segundo o texto, a valorização dos monitores deve ocorrer principalmente em função a. do poder que eles têm de controlar a violência escolar, b. da rapidez com que solucionam conflitos, c. da habilidade em ajudar no bom relacionamento dos alunos, d. no contato que costumam ter com os diretores e coordenadores, ou da descoberta de furtos ocorridos na escola. Tá? Então, essa valorização dos monitores, uma das funções principais é a letra C, da habilidade em ajudar no bom relacionamento dos alunos. Ok? Alternativa C. Outra interpretação de texto. 2. De acordo com o texto, revisitar armários e mochilas. A. Gerará mais violência e distanciamento entre educadores e educandos. B. Trará rápida e benéfica resolução aos problemas da escola. C. Agilizará o processo de localização dos culpados pelos delitos. D. Beneficiará a relação
cotidiana entre B10 e alunos e promoverá exemplo de atitude ética por parte dos monitores. Tempinho para vocês pensarem aí, enquanto eu tomo uma aguinha. A alternativa correta aí, letra A, conforme o texto. A partir do momento que eles revistam os armários e mochila, isso vai gerar mais violência e mais distanciamento entre educadores e educandos. Lembrando que esses monitores estão sendo considerados no texto como educadores também, tá bom? Então, a alternativa correta aí, letra A. 3. Questão 3. Assinale a alternativa que apresenta expressão empregada no sentido figurado. Então, já sabem que na prova, alguma questão será de sentido figurado. Já deu para perceber, né? Então, vamos lá. Igual a gente fez na prova anterior do treino, do sapo, tá? Que foi sentido figurado. Então, assinale a alternativa que apresenta expressão empregada no sentido figurado. A. Aquele episódio foi a gota d'água para que o aluno fosse suspenso. B. Ele nem sempre é valorizado como deveria. C. Os B10 podem e devem favorecer a boa convivência. D. Cabe à diretoria prepará-los para interagir com crianças e jovens. E. Contribuem para evitar brigas quando agem com ética. B, C, D e E não tem nada de sentido figurado. A única com sentido figurado é a letra A. É a forma como nós falamos, né? Aquele episódio foi a gota d'água, ou seja, foi demais, chegou no limite, estressou, né? Então, assim, o aluno aprontou demais. Então, é um sentido figurado, é uma forma como nós falamos popularmente. Ó, isso para mim foi a gota d'água, ou seja, chegou no meu limite, em outras palavras. Então, a única que tem sentido figurado aí é a letra A, gota d'água. 4. No trecho, quando agem com ética e promovem ações educacionais, a palavra destacada apresenta sentido contrário. Sentido contrário significa o oposto, o antônimo, tá? Então, qual é o contrário de promover? Promovem, né? Qual é o contrário? A, favorecem, é o contrário de promover. Vou falar o normal, tá? O verbo normal. Ó, o contrário de promover, letra A, favorecer, letra B, inibir, letra C, oferecer, letra D, provocar ou letra E, organizar. O contrário de promover, alternativa correta, B, inibir, tá? Quando agem com ética e promovem ações educacionais. O contrário, quando agem com ética e inibem ações educacionais, tá? Os outros são praticamente sinônimos, com o mesmo sentido, né? O contrário que eles estão pedindo é inibem, letra B de bola. 5. Na frase contida no primeiro parágrafo. Contudo, ele nem sempre é valorizado como deveria. É como se eu falasse assim, apesar, contudo, ele nem sempre é valorizado como deveria. A palavra destacado estabelece sentido de esse contudo, que eu posso falar apesar também. Qual é o sentido dele? É de causa? É de tempo? É de comparação? É de oposição ou é de finalidade? É uma oposição. Contudo, ele nem sempre é valorizado. Ou seja, apesar dele fazer tudo aquilo, contudo, apesar, no entanto, ele não é valorizado. Então, é uma oposição o contudo, tá? Letra D de dado, oposição. 6. Assinale a alternativa em que a pontuação está de acordo com a norma padrão. A pontuação que eles estão pedindo, ó, mais uma vez,
Outra prova, mais uma vez, eles estão pedindo para analisar a vírgula. Não é o ponto final, é a vírgula, tá? Lembrando, gente, a vírgula é para dar uma pausa. Eu não posso quebrar uma frase ao meio sem ter a necessidade daquilo. Só se for necessário. A vírgula é para dar uma pausa, quando necessário for, sem quebrar a frase, né? Vamos ver aí as alternativas. Ó, A. Os alunos daquela escola costumam respeitar os inspetores. Vejam que as vírgulas que há entre o verbo não há necessidade, certo? Não existe essas duas vírgulas entre o verbo costumam, porque é uma frase direta, ó. Os alunos daquela escola costumam respeitar os inspetores. Não há necessidade de nenhuma pausa, nenhuma vírgula aí. Então tá errado. B. A resposta do diretor decepcionou o monitor. Mesma situação, não há necessidade da vírgula em nenhum momento aí. Porque eu não falo assim, ó. A resposta do diretor decepcionou o monitor. Não tem essas pausas, tá? É uma frase direta. A resposta do diretor decepcionou o monitor. Não tem essas vírgulas. Então, também não é a letra B. C. Naquela manhã, as crianças estavam agitadas. Tem, ó, aqui, a única vírgula que poderia ter é no naquela manhã. A vírgula que tem depois de crianças, não. Porque aqui, ó, são duas partes. Ó. Naquela manhã, aí eu dou a pausa, ó. Naquela manhã, aí o que aconteceu naquela manhã? As crianças estavam agitadas. Então, uma vírgula sim, naquela manhã. E depois não tem outra vírgula. Naquela manhã, as crianças estavam agitadas. Então, também não é a letra C. Vamos analisar a D. Pedro, o inspetor de alunos, gosta muito do que faz. Essa é a alternativa correta. Por quê? Vamos lá. Porque está citando entre as vírgulas quem é Pedro. Aí cabe a vírgula. Por quê? Eu poderia simplesmente falar: Pedro gosta muito do que faz. Pronto, não teria vírgula nenhuma. Mas aqui eu estou falando Pedro e entre vírgulas eu estou explicando quem é o Pedro. Pedro, vírgula, o inspetor de alunos, vírgula, gosta muito do que faz. Aí sim está correta a vírgula, tá? É a mesma coisa que eu falo assim, ó. Rio de Janeiro, vírgula, cidade maravilhosa, vírgula. Eu estou me referindo, estou destacando o Rio de Janeiro. É a mesma coisa aqui, eu estou destacando a função do Pedro, inspetor de alunos, ok? Letra D é a correta, mas vamos ver a E porque não é. O diretor que é responsável por todos deve orientar os monitores. Olha lá. Aqui, por que está errada essa vírgula? O diretor... Aqui no caso a vírgula está errada porque deveria ser depois de diretor. O diretor, vírgula. Responsável por todos, vírgula. Tá vendo? Ou poderia ter até deixar o que é, né? O diretor, vírgula, que é responsável por todos, mas não... O certo mesmo dessa frase seria o diretor, vírgula, responsável por todos, vírgula, deve orientar os monitores, tá? Então tem erro aqui também. A única correta é a letra D de dado, tá? D de dado. 7. Questão 7 e 8 é desse outro, ó, Paulo Freire, hein? Questão 7 e 8 sobre esse texto. Leia o texto a seguir para responder as questões de números 7 e 8. A educação sozinha não transforma a sociedade.
Sem ela, tampouco, a sociedade muda. Se a nossa opção é pelo progresso, se estamos a favor da vida, da justiça, do direito e da convivência com as diferenças, e não sua negação, não temos outro caminho a não ser diminuir a distância entre o que dizemos e o que fazemos. Paulo Freire. Vamos ver. 7. Conforme o texto, a principal mensagem de Paulo Freire é de que, vamos lá, a educação é suficiente para mudar a sociedade? Só a educação resolve tudo? B, é muito difícil diminuirmos as diferenças entre as pessoas? É esse o pensamento dele? C, deve existir coerência entre o que falamos e nossas atitudes. D, a sociedade privilegia a aceitação das diferenças. Ou E, quando se opta pelo progresso, as diferenças não são aceitas. Conforme o pensamento aqui do Paulo Freire, a alternativa correta é a letra C. Deve existir coerência entre o que falamos e nossas atitudes. Olha lá, ele fala aqui, ó. Cadê? Aqui. E não, a educação sozinha não transforma a sociedade. Então, só a educação não. Nem tampouco a sociedade muda. Se a nossa opção é pelo progresso, se estamos a favor da vida, da justiça, do direito e da convivência, com as diferenças e não sua negação, não temos outro caminho a não ser diminuir a distância entre o que dizemos e o que fazemos. Ou seja, falamos, atitude significa fazemos. Falamos e fazemos, tá? Atitude significa ação. Então, letra C é a correta. Questão 8. Na frase, sem ela, tampouco a sociedade muda, a palavra destacada estabelece sentido de. Esse tampouco é modo? É negação? É intensidade? É lugar? É afirmação? Qual é o sentido do tampouco? Sem ela, tampouco a sociedade muda. É o sentido de, vamos lá? Negação. Sem ela, tampouco, esse tampouco é negação, é advérbio de negação, tá? Sem ela, tampouco a sociedade muda. É a mesma coisa que eu disser. Sem ela, não, né? Vamos supor, em outro sentido. Sem ela, a sociedade não muda. Tampouco significa não, é o mesmo sentido de não, absolutamente, de negação, tá? Advérbio de negação, tampouco. 8, ok? B de bola. 9, deixa eu ver onde está 9. Não, está aqui também a 9? Ah, está embaixo. 9. Assinale a alternativa em que a colocação dos pronomes e o uso da crase estão de acordo com a norma padrão. Então, aqui tem duas situações para analisar. Tem para analisar pronomes e tem para analisar a crase. Nós não podemos fazer tudo de uma vez no dia da prova. Ou vocês analisam uma coisa primeiro para analisar outra, tá bom? Vamos analisar primeiro a crase, tá? A crase. Porque não adianta analisar o pronome se a crase estiver errada e vice-versa, tá? Vamos analisar a crase primeiro. Para não se perder, analisar tudo uma vez não dá. Letra A. Detalhe, dica. Escolhe uma das coisas para analisar. Não precisa analisar as duas ao mesmo tempo. Por quê? Se você ir pela eliminação, você vai chegar na alternativa correta por um lado, automaticamente o pronome vai estar certo, tá? Porque a alternativa tem que estar correta para os dois lados. Vamos lá. A. O avisaram de que
A partir de julho, o diretor estará em férias. A partir não tem crase. Porque partir é verbo, não existe crase antes de verbos. Em nenhum momento, tá? Então, por isso, a letra A já estaria descartada. Nem preciso analisar pronome, só a crase já está descartada. B. Quanto custou-nos pagar tudo mesmo a prazo? A prazo não tem crase, porque prazo é palavra e expressão masculina. Não tem crase. C. Ele nunca referiu-se a você dessa maneira. Fiquem atentos que normalmente vem sempre essa pegadinha aí. A ela ou a você. São pronomes, não tem crase. No caso aqui, a você não tem crase porque você é um pronome de tratamento. Se fosse a ela, também seria um pronome pessoal. Não tem crase, tá? Então, a você não tem crase porque é pronome de tratamento, tá? Aí, se fosse a senhora, também não teria. Apesar de senhora ser feminino, é pronome de tratamento, não tem crase, tá? Então, a você, pronome de tratamento, não tem crase. D. Aqui escutam-se quase todas as reclamações. É uma pegadinha? Eu vou explicar para vocês aí. Não, por que é a pegadinha? Deixa eu ler a D, vai ficar D e E. A B e C já estão eliminadas, tá? Deixa eu ler a E, daí eu explico as duas. Não se sabia ainda se o inspetor poderá trabalhar das 8 às 17 horas. Tá? Vamos lá. A alternativa correta aí, no caso, é a letra E. A crase antes de entre horários, tá? Tudo que for horário precisa ter a crase. A reunião será às 15 horas, o evento iniciará às 20 horas, né? Eu chegarei ao trabalho às 8 horas, eu chego, né, chegarei, tal. Então, existe crase para horários, é obrigatório ter a crase. Por isso, a alternativa correta é a letra E. Não se sabe ainda se o inspetor poderá trabalhar das 8 às 17. E também está correto porque o pronome também está correto. Então, está correto a crase e o pronome, ó. Qual é o pronome aqui? É o C, a partícula C. Não se sabe ainda se o inspetor poderá trabalhar das 8 às 17. Essa partícula C, que é o pronome, está correto aqui. Quando eu leio, está concordando direitinho. Não se sabe ainda se o inspetor poderá trabalhar das 8 às 17. Ok? Agora, por que a D não poderia ser a correta? A letra D, gente, o pronome está certo. Aqui escutam-se quase todas as reclamações. Por que não poderia ter a crase aí no as reclamações, né? Apesar de reclamações ser uma palavra expressão feminina, o que acontece? Se o as pode ser substituído por algumas, por umas, não tem crase. Então, aqui, ó. Aqui escutam-se todas reclamações. Não precisaria ter nem essa crase aí. Ó, aqui escutam-se quase todas as reclamações. Não precisaria, porque já tenho todas. Não precisaria nem desse as aí, tá? E quando pode ser substituído por umas, algumas, também não tem crase. Então, no caso daí da letra D, se eu falo, aqui escutam-se quase todas reclamações, o que esse as está fazendo aí? É algo a mais, tá bom? Então, assim, ó, resumindo essa parte de crase, nesse caso, vocês vão bater o olho. Se tiver horário, a crase deve estar no horário.
sempre. Então, vocês já vão direto na alternativa correta. É horário, é obrigatório ter classe. Palavras masculinas não tem, antes de verbos não tem, antes de pronomes não tem, tá? Se puder ser substituído ou tiver algo a mais, ou puder ser substituído por alguma, não tem classe. Então, aqui no caso, bateu o olho, é horário, essa é a alternativa correta, tá? Vamos lá, continuando, 10. Opa. 10. Considerando a norma padrão da regência e da concordância das palavras. Sempre vocês leem para ver se tem concordância. Às vezes vocês podem ter esquecido o conteúdo, mas ao lerem, vocês vão ver se tem concordância ou não. Na leitura correta. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente, ou seja, na ordem, as lacunas do texto. Vamos lá. A educação, muito se mudar a sociedade. Tem 3 lacunas, então não dá para fazer tudo de uma vez. Então, vocês têm que ver o quê? O que é mais fácil para vocês. Se para vocês for mais fácil a primeira coluna, é por ela que vocês começam. Se for mais fácil pela segunda coluna, é por lá que vocês começam. Se for mais fácil a terceira coluna, é por lá que vocês começam. Os verbos sempre são mais fáceis do que as próprias colocações de preposição, de pronomes, ok? As regências, né, que a gente chama. Então, os verbos sempre vão ser mais fáceis, porque eles têm que concordar com o substantivo, tá bom? Então, assim, ó. Muito se referem, muito se refere, muito se referem, muito se refere, muito se referem. O muitos está no plural, certo? O muitos não está no singular, ele está no plural. Então, automaticamente, o verbo que virá depois dele precisa estar no plural. Então, referem, muitos se referem, tá? Muitos se referem. Então, aqui, a letra B estaria eliminada, a letra D também está eliminada. Ou pode ser a letra A, ou pode ser a alternativa correta a letra B, a letra C, ou a letra E, tá? Muitos se referem. Aí eu continuo. Precisa concordar mais um verbo aí. Ó. Muitos se referem. Vamos lá, continuando. Já bebi minha aguinha aqui. Muito se refere, então ficou a C e a E, né? B e D tá eliminado, tá. Muitos se referem, poderia mudar a sociedade. Muitos se referem, poderiam mudar a sociedade. Muitos se referem, poderia mudar a sociedade. Tá? Então, esse segundo verbo teria que estar no singular ou no plural? Teria que estar no singular. Por quê? Mudar a sociedade. A sociedade está no singular. Tá? Então, ó, agora eu vou ler tudo para vocês verem o sentido. Para ver qual deles concordariam corretamente, tá? Vamos lá. Analisando. Letra A. A educação a que muitos se referem poderia mudar a sociedade. Letra B. A educação de que muito se refere poderia mudar a sociedade. C. A educação com que muito se referem poderia mudar a sociedade. D. A educação para que muito se refere poderiam mudar a sociedade. E. A educação em que muitos se referem poderia
mudar a sociedade. A alternativa aí correta é a letra A. A educação a que, ou seja, que educação? A educação a que se referem, tá? A educação a que muitos se referem poderia mudar a sociedade. A alternativa correta é a letra A, ok? Então, aqui nesta prova, gente, tem 10 questões. Também nessa prova, vocês vão encontrar exercícios de matemática. Treinem, tá? Treinem. Aqui, no caso, envolve porcentagem, dinheiro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Porcentagem eu gosto. Eu sempre vou... Ó, uma coisa também boa nos concursos, vocês não podem zerar, né? Então, sigam aquela dica que eu dei para vocês, tá? Não pode zerar, façam aquela que vocês tiverem certeza, né? O gráfico também é algo que é fácil em concurso para decifrar. Ok. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Atualidades não cai para vocês, não pediram no concurso de vocês. Atualidades não, atualidades não. E aqui nós já fizemos essa parte da questão 31, já está na gravação de outros vídeos, tá? Sobre legislação nós já fizemos também. Então, finalizando mais um vídeo, esse foi do município de Atibaia, tudo VUNESP para o mesmo cargo, tá bom? Vamos lá, até o próximo vídeo.